Alguns enfermos costumam criar memórias negativas das enfermidades. As memórias negativas das enfermidades são um registro que há no organismo, a partir do qual o organismo consegue repetir mecanicamente determinados sintomas, já não estando mais presente a doença. Ou seja, clinicamente falando, nós não encontramos algo que justifique aqueles sintomas, mas eles se repetem. Isso se deve à existência das memórias negativas. As memórias negativas das enfermidades, elas se criam porque a pessoa que adoeceu não logrou dar o passo evolutivo suficiente a partir daquela vivência patológica. Por isso que, dentro da elementoterapia magnética, nós temos uma impactação para curar as memórias negativas das enfermidades. Essa impactação é regida pelo arcano 60 da Cabala, que se chama evolução. Toda enfermidade tem um propósito evolutivo, seja porque ela é determinada por leis superiores, a partir dos quais se consegue a correção da conduta do ser humano, ou seja porque a própria natureza produz uma reação a partir de determinados maus hábitos, determinadas condutas negativas que a pessoa tem para com a própria vida dela. Então, o que a enfermidade vem trazer? Uma mensagem intrínseca. Toda dor tem uma mensagem intrínseca. Toda necessidade tem uma mensagem intrínseca. E a doença, ela vem trazer um ensinamento. O ensinamento necessário para que a pessoa possa transcender determinados padrões negativos que ela cultiva contra a própria vida. A doença é o reflexo da enfermidade que já está estabelecida. A doença se manifesta como uma forma de correção de conduta, muitas vezes. Porque a enfermidade já está estabelecida na psique da pessoa, isso precisa ser visto, precisa ser superado. Quando a pessoa não supera completamente os maus hábitos atrelados a um determinado processo de enfermidade, vamos supor, a pessoa adoece porque consegue uma gastrite, porque bebe Coca-Cola todos os dias, bebe refrigerante todos os dias. O ensinamento que essa gastrite veio trazer para a pessoa é que ela precisa se cuidar, ela precisa se amar mais, ela precisa se respeitar. Tem coisas que não fazem bem ao corpo e ela precisa se abster. Se ela não sabe guardar essa abstenção, ela pode até se curar da gastrite, mas ela vai ter um negativo impresso na célula, a partir do qual se pode imprimir novamente o mesmo processo patológico. As memórias negativas das enfermidades são o negativo a partir do qual se pode manifestar de novo a mesma doença. Por quê? Porque a pessoa não deu o passo evolutivo suficiente. Como dizia o pai da medicina, antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir do que lhe fez adoecer. Se a pessoa não se corrige em determinados maus hábitos, maus tratos que ela pratica para com ela mesma, dificilmente ela vai conseguir uma cura integral. Ela se cura, mas restam as memórias, a partir das quais se pode recorrer à doença. Existe a memória negativa também registrada no cérebro, na memória física, onde a pessoa que passou por uma determinada doença, ela cria uma espécie de um trauma, uma espécie de um horror daquela doença, e ela se lembra com muita dor, com muita amargura, com muito sofrimento, e ela não pode nem sequer, muitas vezes, ouvir falar o nome daquela enfermidade. Isso se deve ao fato de que ela criou memória negativa, ela não compreendeu a enfermidade como uma oportunidade de transcendência. As enfermidades, elas são oportunidade de transcendência. A partir desse momento em que a pessoa compreende a enfermidade como uma oportunidade de transcendência pessoal, ela não cria memórias negativas, ela consegue transmutar até as memórias e ela se lembra com gratidão, porque ela, apesar de ter estado enferma, ela conseguiu se curar.
Então a pessoa tem gratidão pela vida, gratidão pelo divino, por haver se curado. Isso é indicativo de que ela não criou memória negativa das enfermidades. Existe uma impactação para sanar as memórias negativas das enfermidades e através dela nós conseguimos trabalhar esses resíduos que sobram das doenças quando a pessoa não deu o passo evolutivo suficiente. Essa impactação para memórias negativas das enfermidades conjuga ímãs com qualquer pedra do elemento ar, como o olho de tigre, por exemplo, através dos quais se consegue uma ressonância que subtrai as memórias negativas das enfermidades do organismo do enfermo. Convido você para que conheça esta e as outras 77 impactações de cura que compõem a elementoterapia magnética.